Olá, muito bem-vindas a mais um podcast aqui do nosso Você Mais Mulher. Hoje vocês podem ver cenário novo. Eu saí de casa, saí da cidade, saí de São Paulo, vim até Gramado. Pela segunda vez eu estou aqui nesse spa, no Curahotel. Estou com a Mariela Silveira, com muito prazer, estou muito honrado de estar Também, aqui. também, muito, Obrigado muito mesmo pelo bom te convite mais uma receber. vez. Puxa, muito E eu bom. sempre brinco, Mariela, assim, nas palestras, para os pacientes, Uhum, enfim, que a vida é uma arte de ensinar e aprender, né? E uhum. hoje eu, com certeza, eu vou muito aprender com você Ah, que bom. e E eu eu, estou eu muito também, feliz, com né? certeza. Imagina. Que legal. Olha, é uma satisfação mesmo, Arthur, te receber aqui. Eu acho que a gente também admira muito o teu trabalho. Acho que tem muita sincronia Uhum, em várias coisas que a gente faz, né? No jeito de pensar, no jeito de pensar a medicina e fundamentalmente no jeito de pensar a saúde e o uhum, bem-estar, né? Que é diferente e perfeito. vai além do que é a medicina, né? Então, Primeiro muito de bom. tudo, a primeira pergunta que eu quero saber de você é explicar para as nossas telespectadoras, para a nossa audiência, o que que é o hotel, o que que é o Uhum, spa, uhum. as premiações, né? Eu tô cansado de falar que é o melhor spa médico das Américas. Uhum. Como é que começou esse sonho? O porquê desse projeto? Ah, interessante. Olha, assim, esse sonho começa lá em 71, Arthur. Uhum, Ele começou, na verdade, a formatação, até antes mesmo disso, na década de 60. Meu pai é médico, o Dr. uhum, Luiz Carlos Silveira. Ele era da Faculdade de Medicina de Pelotas, tá. da Católica Uhum, de Pelotas, e ele via que muitas pessoas chegavam com doenças que eram completamente desnecessárias, poderiam ser prevenidas, uhum, né, se elas tivessem tido essa oportunidade de pensar em prevenção, de ter um outro olhar, né, de saúde. E algumas pessoas faleciam precocemente sem informação suficiente, né, sem ter tido essa oportunidade. Então, o meu sonho é construir um lugar onde as pessoas possam tirar esse tempo suficiente para olhar para a sua própria uhum, saúde, para as escolhas que elas têm feito e efetivamente praticar a prevenção. Então foi assim que surgiu em 71 o método CUR, que ele uhum, escreveu o método CUR, e finalmente em 82, ou seja, há 43 anos aí o Curahotel abre as portas para que tenha realmente é um sonho realizado aqui, uhum, receber cada pessoa e cada pessoa ser tratada de uma maneira muito especial, muito única, e ela podendo fazer aí uma revisão sobre o uhum, jeito que ela tem vivido, o exato. jeito que ela tem se relacionado com o tempo, com ela mesma, com os hábitos de vida. Então, o Guru Hotel é isso, né? A gente faz aqui o recebimento da pessoa junto com médicos, a equipe de médicos, de fisioterapeutas, nutricionistas, Uhum. psicólogos, enfermagem, dentistas, e aí a gente consegue então fazer um programa muito único, bem Uhum. focado em estilo de vida e em prevenção. E planta a sementinha para o futuro, né? Eu acho que Isso. isso que mais me deixou assim encantado, Aham, né? Lógico que não sou leigo, eu tenho conhecimento, a gente entende claro. bastante coisa, mas a sementinha que é É. plantada quando o paciente vai embora, eu acho que Uhum. isso talvez seja o diferencial, assim, que me Eu, surpreendeu muito. Que bom, eu acho que sim, porque eu acho que aqui a gente consegue ter essa possibilidade de fazer uma imersão, né? Então, Uhum, e nessa imersão acaba sendo muito intenso esse convívio consigo próprio, esse convívio talvez com algum familiar que uhum, venha, se isso uhum, for o interesse, o desejo, e essa revisão mesmo de como é que a vida está. Então, ele é um momento de super insights, né? É um momento da que a pessoa está aqui e diz, nossa, mas me dei conta disso, eu não acredito. Agora há pouco eu atendi uma pessoa que me disse assim, olha aqui, ó, estou usando o celular só 2 vezes ao dia, uhum, minha cabeça está outra, funciona uhum, de outro jeito, né? Então, esse e vários outros, né? O quanto que a pessoa está usado de vinho, uhum, quem está fumando, quem está comendo sem se dar conta, né? Está numa vida no uhum, automático, pessoa que perfeito. está no sedentarismo. Então, isso, ele realmente faz essa sementinha assim, Uhum, e eu acho que o grande objetivo é essa grande imersão mesmo, uhum, que às vezes no dia a dia não é possível ter, né? E exato. então, parar para refletir, ele ajuda não a curar uma vida inteira, porque a gente não tem essa Uhum, pretensão, mas em uma semana sim já trazer uhum, resultados muito satisfatórios, mas principalmente ver o que é que vai ficar daqui perfeito. para médio prazo e para longo prazo, Perfeito, né? perfeito. E você falou da vida corrida, né?
A gente sabe hoje, meu público, por exemplo, no consultório, é 85% mulheres Sim, acima de 40 anos. perfeito. Agora eu quero te perguntar, como médica, Aham, como CPF, como RG, como diretora, como tudo, tá? aham. Hoje a gente brinca muito no tema, né, na palavra, na brincadeira, mulher-polvo. Sim, Aquela mulher que tem vários tentáculos, que cuida de casa, cuida do trabalho, dos filhos, do isso, marido, das amigas. isso. Como que essa mulher-polvo, como que você enxerga É. essa mulher-polvo multitarefas, que a gente sabe que mulher consegue fazer, mas como que você vê isso a médio e longo prazo em relação ao autocuidado dessa Perfeito. mulher? Então, acho que esse é um tema super importante, né, que a gente possa tocar, porque essa mulher polvo, ou ainda outra nomenclatura que seria, né, a mulher sanduíche, que vem Uhum, da geração sanduíche, vai ser aquela que está, então, no meio, muitas uhum, vezes, né, com uma postura muito cuidadora. uhum, Muitas vezes cuidadoras de filhos, muitas vezes cuidadoras de pais, uhum, de tios, avós, enfim. Mas a mulher, a diferença é que ela veio para o mercado de trabalho, mas ela não abdicou uhum, dessa figura cuidadora, né, natural da mulher. E ela acabou abraçando, ela acabou fazendo novos uhum, tentáculos aí para dar conta do recado. Mas é um super desafio, é um uhum, super desafio. E por mais que seja interessante, que talvez a gente diga, até é interessante que teve. Eu li 2 trabalhos a respeito, um bastante antigo que dizia que sim, neurologicamente a mulher poderia ter capacidade de fazer mais alguma coisa ao mesmo tempo, e na comparativamente ao prática a gênero gente sabe masculino. que também. Na prática parece que sim, só que um trabalho mais recente mostra que o multitasking, né, Uhum, vai fazer com que o cérebro acabe sendo demasiadamente exigido exato. e com isso haja o prejuízo do foco. Uhum, E o prejuízo do foco, ao longo do tempo, pode entrar no brain fog, né? exato. Pode entrar no que a gente tem hoje estudado tanto, que é Uhum, esse estado uhum, de demasia, né, exato, para o exato. cérebro. É muita informação, é muito input, é Uhum, muita coisa que tem que se lidar e aí a pessoa até congela, se atrapalha exato, muitas vezes. exato. Eu li um livro que é maravilhoso, que foi escrito por uma mulher, que o livro chama A Única Coisa, e ela fala que a palavra prioridade, prior, vem de latim e Uhum. significa única. Olha Então, só, essa palavra foi colocada no plural no século passado apenas, porque não não existia existia. prioridades. Ou é Na isso, realidade não existe ou não únicas. é, Então eu claro, achei ou tão não é bacana prioridade. e ela fala muito dessa questão do egoísmo emocional. Quando eu li eu falei, nossa, mas egoísmo é uma coisa ruim, a gente aprendeu. Mas isso anda muito em paralelo com esse autocuidado. Com É autocuidado. a metáfora que a gente brinca da máscara do avião, né? Exatamente, muito bom a gente lembrar da raiz Uhum, etimológica da palavra, porque é bem interessante. Quando a gente fala na terapia cognitiva, a gente diz a pessoa que tem várias prioridades não tem nenhuma, né? exato. Então, por isso que a gente tenta estreitar, talvez não precise ser Uhum, necessariamente uma, uma. mas estreitar, né? Porque o que acontece é que e a gente vê muito, a gente atende muitas Uhum, pessoas assim, às vezes com esse um estado de sofrimento, vamos dizer uhum, assim mesmo, pela essa questão de sobrecarga, de não se sentir suficientemente bom, uhum, capaz, né, para dar resposta a todos esses estímulos. uhum, Só que muitos desses estímulos talvez não precisariam estar com ela, muitas exato. dessas atribuições não precisariam estar com ela, né? Ou ela até mesmo não gostaria de ter Uhum, algumas, né? uhum, Gostaria de ter umas, mas nem todas, seguramente, quando a gente com vai certeza. procurando observar um pouquinho mais, né? Então, eu acho que o ponto central aqui é este que tu mencionaste agora, é o autocuidado, Uhum, porque uma vida sem estresse não existe, né? uhum, Isso é utópico, uhum. não há, só para quem não tiver com vida. É, Uh, uh, e, e o estresse é lógico que é importante, ele é desafiador, ele é estimulante, mas esse ponto de equilíbrio entre, né, um conforto e a vivacidade, uhum, o desejo de fazer as coisas, ele precisa ser bem ajustado, perfeito. né? E, então eu acho que uma das coisas bem importantes é que a pessoa primeiro faça uma lista de tudo que ela tem feito Exato. e Uhum, esclareça mesmo um pouquinho mais, traga um pouquinho mais de lucidez para aquilo uhum, tudo e faça uma reflexão do que é que realmente precisa estar comigo, qual é a outra pessoa que poderia eventualmente me dar uma ajuda nisso, uhum, compartilhar tais e tais tarefas, tais atribuições comigo, quem que eu posso pedir, né, um apoio quando necessário, uhum.
Acho que essa rede de apoio também é Total. muito importante nesse momento, Exato. principalmente Até de porque safra. hoje existe isso aqui, né? Isso, É uma autocobrança, é uma autocomparação, a influenciadora que tem a vida de novela, e a mulher ela fica engessada no sim, corpo dos sonhos, nos procedimentos dos sonhos, e fica passando etapas que talvez ela não precise. E o sim. que eu vejo muito na prática, assim, ela quer ter o corpo da fulana, o cabelo da ciclana, Exatamente. mas ela não se parabeniza, ela não se Isso, enxerga, né? isso. É sempre um querer a mais. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é super importante. E isso acaba sendo mais comum em mulheres e bastante comum em pessoas jovens, mas a gente vê às vezes até mesmo mulheres de 70 anos com esse tipo de Insight, né? dificuldade, de sofrimento, porque ela quer ter determinada aparência física, que às vezes não tem nada a ver com ela, não é saudável o que ela deseja, não é, né? Então, realmente trazer para essa expectativa é super importante. Eu costumo dizer uma coisa, Arthur, e trabalhando muito também com jovens, né? Porque tendo essa oportunidade de trabalhar com todo o ciclo da vida, vamos dizer assim, especialmente nos jovens, eu digo que é o seguinte, a comparação é a porta de entrada para a depressão. Né? Não tem, assim, na medida em que a pessoa se deseja só estar daquele jeito, ela já está insatisfeita, ela já se colocou um rótulo de que o dela não é bonito, que o dela não serve, que ela é incapaz, que ela nunca vai ter. E aí todas as fantasias que vêm juntas, né? Por exemplo, quando eu tiver então um corpo que nem dessa pessoa, aí sim eu vou ser feliz, eu vou ter o relacionamento que eu quero, né? Isso e aquilo. Que é uma grande ilusão, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas vão colocando, o celular ele facilita muito essa ilusão, né? Ele realmente é super convidativo para se trazer essa insatisfação. E aí o processo é inverso mesmo, né? O processo peraí, como é que... Porque não é só autoestima, né, Arthur? A gente sabe que a autoestima é importante, mas ela é pequena. O que a gente realmente entende, e quando a gente vai estudar o que traz mais significado, a autocompaixão ela é muito mais abrangente. Né? A autoestima pode estar ali dentro, que é isso, eu vou me cuidar, eu vou me respeitar, mas a autocompaixão, ela fala da aceitação junto, né? Ela fala de entender os seus limites também, de entender né? os limites. Porque senão você fica naquela rotina acelerada e não chega nunca a um resultado Exatamente. ideal, né? Ela fala de ser agradecido já ao que se tem, né? E todo mundo tem algo que deve ser agradecido, né? Todos nós, né? E então ela é bem mais completa. E ela é uma das coisas que tem hoje, existem técnicas para isso ser trabalhado e que nesses casos de insatisfação funciona muito. Porque é bem isso, às vezes a pessoa chega lá no dermato e diz assim, esse aqui é o rosto que eu quero dar. Opa, esse aqui é o rosto. Aí sai um monte de gente parecida e tal, né? Com a boca do mesmo jeito. Não tem nada a ver com ela, né? Perde a individualidade, né? Isso, perde a individualidade. Então, esse resgate à essência, ela é super importante. Fazer as pazes, né, consigo mesmo, saber se relacionar melhor consigo, né? E até entender, olha, tem uma coisa minha que eu não gosto, mas essa aqui eu tolero, ou não, essa aqui eu quero realmente mudar. Ninguém está achando que, não pode se fazer procedimento. Não se trata disso, né? Mas se trata do equilíbrio nisso tudo. Entender o que é melhor para ela. Para ela. Não a comparação. Né? Exatamente. E Arthur, às vezes, assim, o que eu vejo também, mães, muitas vezes, que fazem já muitos e muitos procedimentos e falam isso para as filhas, né? Isso eu atendo aqui, às vezes eu digo, opa, peraí, aí eu chamo até sozinha aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque estimula dizendo, não, mas olha só, minha barriga tá flácida, ou tô cheia de rugas, ou isso e aquilo, e enquanto que, né, às vezes é só realmente uma ideia da pessoa, mas quando ela está falando isso, ela está ensinando para aquela filha é o exemplo de que realmente então existe um padrão de beleza que ela é standardizado, né? Que o bonito é ser aquilo, que o nada mais vale, né? Que as belezas diferentes não são importantes. Entende? Então é uma desvalorização não só dela, mas para quem tem como exemplo. Até porque uma criança, um adolescente, quem que vai se influenciar? Não é na rede social, é pai, é mãe, as pessoas ao redor. Então isso é muito importante, muito importante. Então, e vejo isso com bastante frequência sempre. Então tem que ter esse cuidado, porque a pessoa às vezes nem percebe, ela
Tem mulheres que estão tão acostumadas a reclamar de si mesmas, dizendo, mas olha só como eu tô feia, mas olha só que coisa horrorosa, olha as minhas olheiras, mas eu tenho que fazer tal coisa, e vão falando isso. Então, não tem jeito, isso aí vai ser aprendido. A gente tem que ter bastante atenção. Exato, e o que você falou ali da autocompaixão, que anda muito em paralelo com a autoestima, é que a gente vê na prática. Às vezes a gente vê aquela atriz, aquela modelo super bem-sucedida, mas depressiva, sempre com aquele aspecto negativo, e às vezes a gente vê vamos pensar assim, uma paciente normal, né, que trabalha, que às vezes está um pouquinho acima do peso, mas com a autoestima lá em cima, super engraçada, às vezes tem uma qualidade de vida muito melhor. Então a autoestima não é beleza, a autoestima não é passar um batom e achar que tá... A autoestima é esse poder que a mulher tem com ela mesma. Exatamente, que é o de dentro, né? Que é realmente saber gostar de si de uma maneira íntegra, né? Entendendo que a gente tem defeitos, que a gente tem, inclusive no físico e no nosso psíquico, no jeito de ser, no nosso comportamento, todo mundo tem, mas é fazer uma compreensão mais global, às vezes até dar risada de si mesmo, né? De fazer errado isso, aquilo, mas se tratar com mais gentileza. Leveza, gentileza, exatamente. Isso é muito bacana. Mas quando a pessoa se dá esse direito de olhar para isso, é muito legal que a gente consegue ver também que ela tem uma melhora. Exato. E ela já começou a enxergar a situação. E eu acho que isso é muito importante. É que nem eu brinco com o paciente que fuma. O mais importante é o quê? Ele querer parar. Essa mulher querer enxergar essa situação. Então, ela já levantou a bandeirinha da mudança. Né? Outra coisa que a mulher passa muito, além dessa cobrança, né, é a menopausa. Que eu sempre falo que felizmente, todas as mulheres chegam na menopausa, porque se não chegou, alguma coisa ruim aconteceu. Exatamente. O que você vê na sua prática, tanto clínica, quanto mulher, quanto diretora técnica aqui, né, do CUR, entender esse processo da menopausa, o que impacta na vida mental, na vida física da mulher, o que vocês aqui abordam, levantam essa ideia de cuidar da mulher na menopausa. Um dado que eu vi essa semana, até por rede social, que o ano passado saiu um dado na New York Times que os gastos com a mulher na menopausa passaram de 1,8 trilhão de dólares em relação à produtividade. Olha só. Então é muito, assim, para entender que isso realmente precisa de apoio, precisa de cuidado, ganhou um CID, né, a menopausa há alguns anos. Então, como é que é a abordagem de vocês aqui? Bom, perfeito. Eu acho que o que a gente está falando é o seguinte, a gente viu nesses últimos anos e temos visto, né, exceto pequenas, quando a gente vai olhar um mapa todo, né, global e os dados, nós temos aumentado a expectativa de vida. Tem só 3 lugares, assim, vamos dizer, que estão mais parados e que têm até a tendência a reduzir um pouquinho, em razão de estilo de vida, né, inclusive. Mas, de uma forma geral, então, o globo todo tem aumentado a expectativa de vida e a gente vem fazendo isso nos últimos anos em todos os continentes. Então, se redesenhou também muito todo o jeito que a gente vê cada etapa da vida. Não é só aquela lá do final que vai chegar diferente. É em cada momento, é na infância, na adolescência, juventude. E nesse período da menopausa, que a mulher já era, né, há algum tempo, realmente já era considerada envelhecida, né, idosa, e ela já estava finalizando uma etapa, a gente vê que agora é um momento de altamente produtivo. Então está tendo justamente ficou em cores fortes na última década que a gente está vivendo, porque teve esse salto de expectativa de vida, desejo de produtividade e ao mesmo tempo a parte biológica segurando todo esse potencial, né? Então é muito importante e dá para se entender esses dados mesmo, até financeiros, porque essa repercussão é enorme. Ela está lá no mercado de trabalho, ela está lá querendo produzir e não consegue. Ou não consegue do jeito que ela se vê, que ela gostaria, que ela já sentiu, né? Então, o que é que pode ser feito? E como é que a gente trabalha isso aqui? Primeiro, fazendo uma boa avaliação médica mesmo, entendendo o que é que tem para essa pessoa, quais são os sintomas, até porque cada pessoa vai ter uma menopausa diferente, né? Isso a gente já viu assim também. E aí, entender bem como é que funciona para ela, quando houver necessidade, juntamente com a ginecologia, pode-se fazer aí toda a parte da reposição, né? Não são para todas as pessoas, obviamente, então isso sempre modifica de uma pessoa para outra, mas fazer esse ajuste hormonal, um ajuste de micronutrientes, que também casa muito com esse período da menopausa, um desbalanço enorme.
tanto do ponto de vista daquilo que a gente encontra no sangue, quanto da própria microbiota, né? Como é que é a capacidade absortiva dessa pessoa, os hábitos que muitas vezes vão mudando também nisso. Aí existe toda essa questão do peso corporal, então há um ajuste também da parte de exercício físico. Ele não pode ser exatamente mais o mesmo que se fazia. A gente tem usado muito também, Arthur, a questão que é um dos pilares do método Cura, a hidroterapia, os banhos de contraste, a crioterapia, porque especialmente para a mulher, ela é super interessante também para ativação até mitocondrial mesmo, né? Reativação mitocondrial, criação de novas mitocôndrias aí. Então, eu estou falando algo que vai impactar no metabolismo, no final das contas, em gordura bege, né? Enfim, então que altera o metabolismo e nessa fase é super importante. E o apoio da cabeça emocional, né? Que é tão importante. A pessoa chega muitas vezes dizendo, eu tô furiosa com todo mundo, tô irritada, brigando com todo mundo, eu não sou assim. Uma gangorra, essa emocional. Gangorra, né? Que no mesmo dia briga com alguém, já quer estar irritada, daí termina o dia chorando, como é comum. Né? Exatamente. E aquilo, assim, né? E até coisas assim, que muitas vezes são super constrangedoras de falar. Por exemplo, a visão, não estou mais enxergando e nego usar o óculos, né? Eu sou uma dessas daqui. Estou enxergando, mas às vezes o óculos é chatíssimo de usar, não gosto. Minha briga é com óculos. Ou não estou mais escutando tão bem quanto escutava. Isso a gente tem ouvido bastante, inclusive de mulheres jovens, assim, 40 e poucos anos. A questão urinária também, né? E de perda urinária, a questão da libido, coisas que são desconfortáveis de falar. Então aqui a gente faz abraça esse momento muito, porque todas essas facetas a gente consegue trabalhar bem aqui, né? Uma coisa que você falou, assim, que eu acho muito importante e eu priorizo muito para paciente, é que eu sempre até faço comparação. Quantos filhos você teve? 3, 2. As gestações não foram diferentes? Então a sua menopausa vai ser diferente da sua amiga, diferente da sua vizinha. Um sintoma que para você é algo muito tranquilo, para ela incomoda à noite e acorda. Ao contrário, a sua história familiar, ela traz um risco cardiovascular que a menopausa também aumenta. Então vamos pensar na menopausa de forma individual. Isso vai corroborar em tratamento individual, em suplementação individual. Então é muito legal abraçar a mulher aqui de forma muito única para entender esse processo. Né? Exatamente. E Arthur, tem o sono também, né? Importantíssimo que já estava na pauta aqui de próximas perguntas. Então, porque a mulher na menopausa muitas vezes tem insônias, né? As insônias na menopausa, elas aumentam todos os tipos de transtornos relacionados com o sono. E por si só, mesmo mulheres antes da menopausa, modifica de um trabalho para o outro, mas em média 40% mais mulheres têm insônias do que homens. É bastante diferença. E eu falo aí o fundo comportamental, né? Não é de fundo, na maior parte das vezes, por apneias, por hipopneias. Isso também existe, mas justamente o grande foco, a grande etiologia é dessa, né? Do comportamento, então, que tem relação com esse ritmo de vida, né, da mulher, muito intenso, tem relação também com as questões hormonais aí. Isso que eu ia falar, né? Porque a gente sabe que muitos hormônios são liberados durante o sono. São liberados e um que a gente descobriu há poucos anos, né? Vamos pensar assim, que é a leptina. Sim. Que é o hormônio da saciedade. Exatamente. E a gente sabe que, na prática, mulher tende a ter mais compulsão alimentar do que o homem. Então é tudo quebra-cabeça. Tudo. Ela está na menopausa e estimula um sono ruim. O sono ruim diminui a liberação de leptina. Perfeito. A leptina fica mais compulsiva. Compulsiva come mais. Mais. Então, assim, se a gente... acorda pior, faz menos exercício físico. Exato. Se for receita de bolo, não vai resolver. É individualidade. É individualidade. Né? Além disso, se ela vai dormir muito tarde, porque está lá ansiosa, ou mesmo em binge watching, na Netflix ali que não para, né? Ela vai fazer o quê? Existe um hormônio que é liberado também por volta da meia-noite, 1 da manhã, que é o hormônio GH, e ele... e aí, às vezes, a pessoa fica lá e fica comendo ainda. Então, vamos até botar essa cena aqui. Aí ela está lá e está comendo, assistindo televisão, e então ela está com a insulina alta. Insulina alta não libera o GH que seria liberado nessa hora. Então, ou libera menos quantidade, né? Exagerando um pouquinho.
E aí isso vai fazer com que haja mais dificuldade de formação de massa muscular, haja mais deposição de gordura, né? Então é esse ciclo aqui que a gente Fora falou. testosterona, dá para falar. Nossa, dá para sono, falar. eu li um dado semana passada, que eu dei uma aula sobre sono também, e a Sociedade Americana de Obesidade mostrou que pacientes que dormem menos de 6 horas ao longo da vida, mesmo dormindo muito bem, sono, né, sem interrupções, tende a ter uma tendência de obesidade acima de 40%. Nossa, é muita coisa. Então, qualidade importa e tempo importa. Tempo também, importa, né? E a qualidade aí é muito fundamental. A gente perdeu muitas vezes esse respeito ao ciclo, né? Quando está escuro, quando está claro. Exato. Então, só o fato de se retomar um pouco mais isso ajuda demais, né? E a gente tem trabalhado bastante forte no grupo de sono aqui no CUR, com várias medidas mesmo que são relacionadas a isso. É uma higiene do sono super boa que a gente remontou toda ela aqui, bem atualizada, com os últimos dados, porque a gente tem visto que esse tem sido o fator número 1. Então, tem depois as questões cardiorrespiratórias, tem, né, as questões motoras, neurológicas aí associadas, mas o número 1 é o comportamento. Então, é o que a gente tem que dar muita atenção mesmo, ajudar a pessoa a voltar para um ritmo, né? Um ritmo que como é importante o sono, né? Eu brinco assim que sono o ideal, né? Os estudos falam 7 a 8 horas, então 1/3 do nosso dia a gente passa dormindo. Sim. Consequentemente, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Por que não cuidar e não tratar um pilar tão importante? Muito. Né? E outra coisa, às vezes as pessoas, 1/3 já é demais, mas a gente tem que também ajudar a pessoa a lembrar que durante os outros momentos onde ela está acordada são super importantes para o sono. Exato, né? exato. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas meu sono, tal, e vai se preocupar mais naquela hora de tentar ficar dormindo e tal. Claro que é válido o momento antes do sono, ali para sono, só que todo o outro restante do dia, né? Exato. Importante também sempre falar, assim, até um filósofo que eu gosto muito, sempre falou, antes de Cristo, ele falou a diferença entre dormir e descanso. Porque eu posso descansar numa rede, acordado, e relaxar, libera vários neurotransmissores positivos aí pro meu cérebro, e eu posso dormir e não relaxar nada. Ser uma noite muito ruim de sono. Então, entender e explicar isso para a mulher, bom. né? Exatamente. Isso é muito bacana, essa diferença. Bom, você falou de um ponto que aqui eu acho que é um dos pilares, que é a alimentação. Quando a gente fala em spa, a gente fala em barriga roncando, a gente pensa em barriga roncando, comida ruim e natural. Aqui é o contrário. Aqui é completamente ao contrário, eu não falo isso na tua frente, eu falo isso para todo mundo. Assim, a primeira vez que eu vim, eu fiquei completamente impactado. Eu lembro até hoje que eu comi um estrogonofe. Falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E qual que é o papel hoje que você vê? Porque eu sempre falo para o meu paciente que comida é remédio. Né? Qual que é o papel da alimentação na nossa qualidade de vida e longevidade? É muito grande. O papel é enorme, né? Eu vou dizer que talvez a gente não seja exatamente o que a gente come, mas em boa parte a gente é o que a gente come. A gente é outras coisas também que a gente acaba entrando em contato, né? Nossos pensamentos, tudo aquilo que faz, que a gente vai escolhendo está na nossa volta. Mas a alimentação ela é extremamente importante, é aquilo que vai fazer com que os nossos trilhões de células sejam refeitos e com mais qualidade ou menos, né? E a gente entende que é uma relação que a gente vai ter a vida inteira, né? Então, assim, como nutróloga mesmo, vou dizer assim, desde o primeiro dia da vida até o último, a gente vai ter a nutrição, né? E a gente espera que seja na forma de alimento e que não seja na forma de sonda, mas então a gente tem que entender que fazer o melhor possível que esse relacionamento exista é o nosso ideal. Então, a dieta, né, uma coisa curta, a curto prazo, super forçada, super difícil de ser feita, possivelmente não vai ser, não é prazeroso, e possivelmente não vai ser uma coisa que vai ser levada a médio e longo prazo, né? Então, o que a gente precisa encontrar aqui? O equilíbrio de alguma coisa que seja realmente nutricional, esse remédio que né, que tem essa potencialidade toda de um alimento antioxidante, anti-inflamatório, rico mesmo em fibras e nutrientes, né? E que seja gostoso, né? E que seja saboroso, para que a gente possa ter esse prazer, que é maravilhoso ter o prazer de comer, né? Isso não é ruim, a gente até diz, mas nossa, eu gosto muito, que bom, né? Então,
mas que tem esse prazer, essa satisfação. Porque isso sim, com a satisfação, né, a gente pode pensar num estilo de vida diferente, em algo mais a longo prazo, sustentável, que a pessoa seja viável a colocar aquilo e curta, né? E consiga aprender coisas novas de como é que ela vai levar isso aí adiante, descobrir tais alimentos, preparar de tal jeito, né? Que ela curta esse processo. E além disso, eu acho que muito importante é esse papel que nos últimos anos, dentro da nutrologia, se passou a valorizar graças à psicologia, que é o mindful eating, né? Que é a percepção não só daquilo que a gente prescreve lá fora, então tá baseado na genética, que é maravilhoso isso e mas e aí, por que eu vou fazer ou não, né? Como é que eu estou me sentindo? Como é a relação de fome, de saciedade? Como é que é como é que eu me sinto com cada alimento? Então, a percepção, a consciência ao comer, a pessoa ganha um grande poder, né? Total. Porque ela passa a ser realmente ter muito mais liberdade com relação a esse item, na medida que ela entende essa conversa interna de fome e saciedade, o alimento que eu estou escolhendo. Eu sempre brinco que a pessoa que tem esse controle é o cérebro que está controlando esse hábito, esse desejo incontrolável de uma comida né, fora do padrão. Não é o contrário. É o hábito, é o consumo, é a compulsão. Então eu sempre pensar no cérebro como o mandatório. O meu cérebro está entendendo esse processo de controlar esse hábito de ficar beliscando. Exatamente. Né? A gente diz até o cachorro que abana o rabo que abana o cachorro. Exato, né? Isso aí. Então é mais ou menos isso. É a gente poder assumir isso. E a gente assume isso muitas vezes quando a gente sai do automático, né? Porque no automático é mais difícil de assumir. A gente precisa um tanto de autoobservação. Opa, olha só, nossa, eu tô com esse desejo, olha só que coisa interessante, a gente conversa conosco mesmo. Ah, tá bom. Como é que eu ficaria sem ele? Dá para comer amanhã? Eu sempre falo algumas perguntas, né? Dá para comer amanhã? Dá. Então já postergo a recompensa, já é uma grande coisa. Exato. Né? E a gente vai evoluindo. E aí você vê que não é tão necessário assim. Não é uma urgência. É muito legal. Mariela, o papo agora é um papo negativo quando a gente fala Brasil em relação à saúde mental. Sim. A gente vê internet, dados, Ministério da Saúde, ou o Brasil está encabeçando, ou está nos 5 primeiros países com questão de ansiedade, jovens, internações psiquiátricas. Saúde mental, a gente saiu da pandemia do vírus, né? E veio para uma pandemia aí que provavelmente estava guardada na gaveta, mas a gente já via na prática, mas que exacerbou de forma muito importante aí nos últimos 5 anos. O papel da saúde mental, a gente sabe a extrema importância. O que o Curahotel, o que vocês aqui tentam abraçar esse pilar que é tão importante, que às vezes para uma mulher, dependendo do padrão hormonal, da idade, às vezes pode ser o pilar mais difícil de controlar. Tá certo, perfeito. Infelizmente, quando a gente está olhando os dados e quando a gente olha o prognóstico, puxa, é inquietante, né? É inquietante. Eu acho que nós temos aqui, eu já sei porque de várias conversas que a gente teve a oportunidade de ter, essa percepção de que nós temos que fazer algo, né? Porque não dá para aceitar simplesmente, esse vai ser o nosso futuro e ok. Não, realmente o papel da saúde mental aqui, ele tem sido a questão mais importante, e é mais importante que, inclusive, nós temos cuidado aqui, né? Então, muitas pessoas, às vezes, vêm com outras queixas, várias outras queixas, mas esse acaba sendo o cerne. Em que sentido? Em situações de estresse mesmo muito elevado, burnout, né? O workaholismo, a ansiedade lá em cima, a insônia que está junto aí. As comparações com os outros, as comparações, os sintomas depressivos, às vezes fechando o diagnóstico de depressão, às vezes com muitos sintomas depressivos e às vezes com outras coisas como transtornos alimentares e por aí vai, jogos compulsivos, tá? E aí toda a espécie de adições aí que a gente pode dizer uma gama grande delas. Desde o cigarro eletrônico entra nisso, né? A bebida, mas é o uísque, quando eu chego do trabalho, aí vai ver várias adições, né? Então, o que acontece? A gente tem visto que as pessoas, na busca dessa felicidade, elas têm ido buscar o prazer, né? Elas estão tentando a felicidade, mas elas encontram prazer rapidamente e tem uma grande ilusão nisso, né? E por toda a formação até do nosso cérebro, desses mecanismos de recompensa, é bem sedutor entrar em vários desses
Vícios, desses vamos dizer. vícios, né? E quando vê a pessoa tá realmente numa infelicidade grande, num sofrimento e às vezes com dificuldade de romper isso, de Tá sair num disso. loop, né? Num looping. Ela toma uma medicação para dormir, ela toma uma medicação para acordar, né? E isso é bem comum e especialmente aí numa faixa etária entre 20 e 45 anos é o que mais tem, né? Depois nas outras ainda tem mais e diminui até esse aspecto aí após os 60 anos. Interessante isso aí, né? Da gente ver. Porque por muito tempo a gente falava, mas os idosos têm propensão para depressão. Até tem, mas nos últimos dados que o Brasil mostrou, que aliás o Happiness Report, né, o mundial, ele foi super interessante de mostrar que são os jovens aqui que a gente tem que ter mais cuidado disso. O pessoal de 60 anos se deu conta mais e está muito mais fazendo escolhas de relacionamentos que façam mais sentido, sabem que problemas passam, né? E até não porque é o jovem tem uma questão muito imediatista, né? Imediatista. Ele quer ir lá. É mais fácil ele comprar um comprimido, enfim, um remédio e achar que vai resolver o problema. Exatamente. Quando eu fazia plantão lá em São Paulo, até uma coisa engraçada, assim, engraçada não, trágica, né? Sim. Muito pelo contrário. A gente via, assim, por exemplo, pacientes que chegavam num pronto-socorro à noite, de madrugada, entre 20 e 30 anos, todos usavam remédios psicotrópicos. Exatamente. Era uma coisa assim, gente, é altíssimo. Era assim, assustador. Assustador. Então, assim, a gente recebe muitas dessas pessoas aqui também, e aí, puxa, tem que ter todo um cuidado, se contatar com o médico para fazer um desmame, muitas vezes, daquilo que é possível, lógico, não é que seja contra medicamento, mas é aquilo que vai ser bom. E estilo de vida. Estilo de vida, voltar a se conectar com exercício, com natureza, detox digital. Então, tem a psicologia, que é bem focada em cognição e comportamento, ela ajuda muito nesse detox digital, é bem importante nisso. E se reconectar com aquilo que a pessoa tem, né, de habilidades, voltar, fazer uma nova agenda para si. Eu falo, antes da agenda de trabalho existe uma agenda de saúde. Eu gosto de montar de ponta a ponta, de segunda a domingo, sabe? Qual é a agenda de saúde? Isso aqui, maravilha. Combinando, obviamente, passo a passo. E colocando relacionamentos, assim, momentos de estar juntos, né? Não só na rede social, mas de poder... aquelas pessoas que valem a pena poder contar e tal. Então, dá ali tudo junto. Então, a gente trabalha muito esse aspecto. E também na ONG fora aqui do CUR, que é o CUR que fomenta toda... Fala um pouquinho pra gente aí dessa ONG. Tá. A Mente Viva é uma ONG que existe há 18 anos. Que é bem isso, né, Arthur? Aqui a gente consegue cuidar da pessoa com muito detalhe, uma a uma. Mas como é que a gente leva essa saúde mental, emocional para mais gente? E aí a gente viu que através das técnicas da meditação, da atenção plena, de técnicas de cognição e afeto, a gente tem como levar isso para um nível realmente de saúde pública. E assim nasceu a Mente Viva há 18 anos. E a gente faz, então, esse trabalho muito grande, focado em escolas municipais e estaduais, escolas públicas no Brasil. É um trabalho voluntário, é gratuito e tem bastante trabalho para ser feito. A gente está sempre precisando de voluntários, inclusive, de pessoas que se engajem com esse propósito. E é muito bonito. A gente está fazendo agora um trabalho bem grande com a Secretaria de Educação do Estado, do Rio Grande do Sul, e fazendo uma nova aferição de ponta a ponta, porque no ano passado a gente foi interrompido um tanto por causa das catástrofes, mas fazendo e atuamos bastante, né, nisso também naquele momento, mas fazendo uma aferição de ponta a ponta no que acontece desde os índices de IDEB relacionados ao aprendizado, mas também a questão do clima escolar, do ambiente escolar, que é o que a gente precisa bastante para reduzir a violência e ter uma saúde emocional realmente diferente. E como a gente está criando e deixando a saúde mental dos jovens e adolescentes para o futuro, né? Que eles vão ser a nova geração. Exatamente. Então, eu acho que, assim, esse autoentendimento, né? Isso. É muito importante. Agora a gente vai para as perguntas mais subjetivas, tá? Eu sempre gosto de fazer. Felicidade. Felicidade. O que é felicidade para você? Uau. E como que você expressa essa necessidade do seu paciente ser feliz, de buscar a felicidade? Que importante. Adoro esse tema. E o que é felicidade é difícil de definir, né? Difícil. Mas eu acho que é uma combinação de várias coisas. Eu acho que está dentro desse componente muito a emoção relacionada à gratidão e ao cultivo da gratidão. Ele é um elemento super importante. Acho que o elemento da compaixão ele está aí junto. Acho que o elemento do presente também está aí. Eu costumo dizer que a felicidade está guardada dentro do amor, né?
não dá pra gente, eu não atendi até hoje ninguém que tivesse, eu sou feliz, e que não tivesse um sentimento de amorosidade para si mesmo, para o entorno, para alguém. Ele é um ingrediente muito fundamental, né? Contato ali. E outra coisa, e aí como é que a gente trabalha isso? Não adianta nada dizer para a pessoa parar de fumar, ou beber menos, ou isso, aquilo, cuidar do peso se ela não está conectada com a vida. Então, a primeira coisa é o que te conecta com a vida, né? O que te dá felicidade, propósito. Bom, percebi isso aqui, aí tudo vai mais fácil, né? Eu lidar com uma dor vai mais fácil, eu lidar com uma dificuldade vai mais fácil, eu conseguir determinadas metas vai mais fácil. Então a gente tem que sempre, para mim, esse é o olhar global, é conectar a pessoa com aquilo que realmente a deixa feliz, traz satisfação por viver, pela existência, né? Perfeito, super bem respondido. Quando eu fiz a pergunta, já veio na minha mente a minha sobrinha, filhadinha de 1 ano. Então, a felicidade para mim hoje é já fechar o olho e vê-la. Coisa boa. Longevidade. O que é longevidade para a doutora Mariela? Uau! Outra coisa muito legal, importante da gente ver. Longevidade, eu acho que é a sabedoria, né? A longevidade que a gente almeja é aquela que é acompanhada com a saúde, é aquela que é acompanhada com a autonomia. Eu acho que a gente tem tudo, e é isso que é mais importante, mais do que expectativa. Claro que a gente tem que ver expectativas de vida, dados, mas a expectativa de saúde. Então, a gente tem tudo para deixar as duas coisas mais próximas, né? Acompanhar até a finitude da vida, a uma vida com autonomia, com disposição, com desejo de fazer as coisas, com participação na família, na sociedade, né? Então, eu acho que a longevidade é isso. Acho que também esse papel vai mudar completamente. Acho que vai ter sim uma valorização muito maior dessa sabedoria, que não adianta, é só a idade que dá, né? Nós não temos hoje o que tem um nonagenário, não tem, e eu acho que com tantas informações, essa que é a única que a pessoa carrega é o que vai ser mais valorizado. Então, estamos fazendo aí todo o possível para utilizar desses avanços, desse apoio do estilo de vida para ajudar a pessoa a chegar bem. Perfeito. Né? Acho que essa é a longevidade que a gente deseja. Resposta maravilhosa de uma das médicas que é filha de um dos pais de longevidade no Brasil, né? Verdade. Que levantou a bandeirinha lá 40, 50 anos lá atrás. Verdade. Deve ter sofrido até um pouco de preconceito, que a gente sabe que esses médicos mais engessados até hoje sentem, né? Até hoje tem essa questão. E para você que quer ver o nosso podcast, lá o podcast que eu fiz lá em São Paulo, com o Dr. Luiz, está lá no nosso canal do YouTube, só entrar lá, nos vídeos mais antigos do ano passado, ele está lá. E para finalizar, Mariela, eu sempre gosto de entender e de perguntar, dicas mesmo, né? Para a telespectadora que está vendo, eu sempre falo que assim, a minha fã número 1 é minha avó, ela adora ouvir dicas de médicas experientes, de médicas que sabem entender o que é esse papel de longevidade, cuidado da mulher. Então, para a gente finalizar, 3 dicas para a mulher que está nos assistindo, para a mulher que pode ser uma paciente minha, que pode ser uma paciente sua, que é uma paciente que quer buscar mais qualidade de vida. Maravilha. Olha, 3 é pouco. É pouco, né? Mas tentando ser conciso aqui. Um é comer alimentos de verdade, percebendo aquilo que está sendo feito. O 2 é o exercício sempre, todo tipo de movimento. Se a gente quer deixar um corpo saudável, a gente precisa da movimentação. E o 3º aspecto, que eu diria de mais relevante, que tenha total a ver com a felicidade, é ter relacionamentos que valem a pena. Amizade, cultivo de pessoas que possam apoiá-la sempre que necessário, sabe? Saber isso e cultivar como se fosse uma florzinha. Como me dizia uma querida amiga de 93 anos que faleceu, ela me ligava no meio dos atendimentos e me dizia: Mariela, só para dizer que a amizade é que nem uma florzinha. Então, que a gente tem que regar todo dia. A dona Ieda, querida, me lembrei dela agora. Enfim, então é isso, né? É cultivar aquilo que é realmente mais do ser humano, que é o relacionamento. É aquele estudo de Harvard, né? Tão importante, o estudo de Harvard mostrou, que mostrou que uma das principais, se não a principal variável em relação à longevidade, foi um estudo super longo, um dos maiores estudos assim quando comparou, mostrou que a importância dos relacionamentos, seja homem e mulher, seja marido, seja amigo, seja pai e mãe. Isso aí. Então, como é importante, né? Muito, muito. Então, mais uma vez, queria te agradecer. Primeiro o convite, que bom, tá? Que bom. E segundo, essa aula eu falei lá no começo que eu ia aprender, então eu aprendi, tenho certeza que vocês aprenderam também. Bom. E é isso, tá? Nosso canal no YouTube hoje muito honroso recebe Mariela Silveira, que é diretora técnica aqui do Corotel.
E obrigado aí pela audiência de vocês. E vocês, se tiver mais perguntas, sigam o Curotel no Instagram, sigam a Mariela no Instagram. Tenho certeza que vocês vão entender, conhecer e ter muito conhecimento, né, muita informação relevante lá com essa doutora maravilhosa aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.